A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Me chamo Israel Lucas e servimos a Deus como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Caxias, no estado do Maranhão. Nosso pastor presidente é o pastor Caetano Jorge Soares. E aprove a Deus nós darmos continuidade nas ministrações da Escola Bíblica Dominical, revista de adultos, que tem como tema a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E hoje, na lição de número 2, 9 de janeiro de 2022, temos como título a inspiração divina da Bíblia. Repetindo, a inspiração divina da Bíblia. Espero em Deus que o querido ouvinte, o querido professor, aluno, que esteja nos acompanhando, seja edificado e juntos venhamos a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Entre em contato conosco nas mídias sociais, deixe o seu comentário. Se não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e também deixe o seu gostei. Isso ajuda a divulgar mais o nosso vídeo na plataforma do YouTube. Conto com as suas orações e com o seu apoio em nome do Senhor Jesus. Pois bem, vamos iniciar este tema tão importante, a inspiração divina da Bíblia. Creio eu que seja um dos temas mais importantes da teologia sistemática. Por quê? Observe comigo, como nós poderemos crer na encarnação de Cristo? Como iremos crer na segunda vinda de Cristo, nos dons espirituais, nas curas, milagres que são apresentados pela palavra de Deus? Se não, cremos na sua inspiração. Creio eu que a inspiração divina é a base, é o ponto de partida para a veracidade das demais doutrinas bíblicas, porque é a partir da Bíblia Sagrada que nós dialogamos outras doutrinas, cremos, professamos e ensinamos. Então, é muito importante, é muito basilar para nós cristãos crermos nesta doutrina da inspiração da Bíblia Sagrada. Creio eu que seja uma das doutrinas mais discutidas, onde existe o maior número de discussões a respeito do seu aspecto doutrinário. Por quê? Alguns creem que a inspiração tem mais a ver com os seus autores. Outros creem que a inspiração tem a ver apenas com o escrito em si. Outros, por sua vez, creem que, na verdade, a inspiração tem a ver com aqueles que leem, com aqueles que recebem, ou seja, os seus leitores. É muita discussão, são muitos detalhes a serem entendidos nessa doutrina que é tão importante, a da inspiração divina da Bíblia Sagrada. Ainda existem aqueles que discutem se é apenas um trecho ou pensamentos, ou apenas os trechos onde Jesus Cristo fala, ou basicamente as epístolas de Paulo, ou basicamente o Pentateuco, pensamentos, palavras ou até mesmo ações. Alguns discutem, por exemplo, a inspiração apenas de alguns livros, outros apenas de vários livros, ou outros dizem que são os dois testamentos que são inspirados. Então nós iremos discutir e entender o que a própria palavra de Deus testifica de si mesmo. Eu quero iniciar esta lição tão importante com a frase do Dr. Charles Riley. Ele diz aqui, na sua Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, na página de número 41, ele fala o seguinte: a doutrina da inspiração não é algo que os teólogos impuseram à Bíblia. Trata-se de algo que a própria Bíblia ensina, uma conclusão derivada dos dados que ela contém. Independentemente da opinião que alguém tenha sobre a Bíblia, ela, como qualquer outra testemunha, tem o direito de testificar a favor de si mesma. Ou seja, a própria palavra de Deus contém a veracidade daquilo que nós cremos. Nós não precisamos de fatores externos para simplesmente dizer que ela é a palavra de Deus. Ela por si só evoca para si este termo e este patamar, como sendo a inspirada, a inerrante, a infalível palavra de Deus. E é isso que nós iremos discutir neste primeiro tópico da presente lição, a doutrina da inspiração bíblica. E para tanto, eu trouxe 3 textos da Bíblia Sagrada, que creio eu que seja por demais importantes para o bom entendimento da doutrina bíblica da inspiração. O primeiro texto
Trouxe aqui 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. O querido telespectador pode acompanhar aqui no nosso slide, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. A versão que eu estou usando é a NVI, a Nova Versão Internacional. E a palavra de Deus diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Repetindo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Eu trouxe também aqui o texto em grego. Vou ler para vocês e diz assim: Paz, grafê, teopneustos, kai, ofelimos, pros didascalia, pros elerros, pros epanotosis, pros paideia, rohen, de caiocine. Ou seja, trouxe aqui, achei muito importante trazer o texto no original, porque temos um termo aqui que iremos discutir, que é o que é apresentado na presente lição, que é teopneustos, que só aparece aqui e nós vamos discutir esta ocorrência. Mas antes disso, eu quero destacar o primeiro termo aqui que é usado dentro desse texto original, que se fôssemos traduzir literalmente, diretamente dos originais no grego, como ficaria? Ficaria mais ou menos assim: toda escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação em justiça. Assim seria a tradução literal. Agora eu quero destacar toda Escritura, ou seja, a Bíblia toda, ela é inspirada e útil. Estamos falando aqui tanto da expressão que tem a ver com a sua extensão e também naquilo que se refere à sua própria inspiração divina. Toda a Escritura. Esse termo aqui, escritura, no termo original aparece como grafê. Grafê vem de grafia, escrituras, aparece 51 vezes, tanto no seu termo plural, também como no singular. Então a palavra de Deus, ela fala que toda a Escritura, toda a Bíblia Sagrada, ela é inspirada e útil, tanto o Antigo Testamento como o Novo e também desde Gênesis a Apocalipse. Então é isso que nós devemos entender como a veracidade bíblica. Ou seja, não há nenhum livro ou parte destes livros, conjunto de livros, que deve ser excluída, porque o texto é claro, 2 Timóteo 3,16, que toda Escritura é inspirada por Deus. Então, a maioria das pessoas não nega que 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, ela inclui todos os livros canônicos, ou seja, os 66 livros tidos como canônicos pelos protestantes, ok? Então, pois bem, existem aqueles que tendem a diminuir a importância desse texto, colocando como uma discussão exegética, uma discussão que tem a ver mais com os vocábulos usados dentro do texto original. Alguns traduzem assim, por exemplo, toda a escritura inspirada por Deus é útil, em vez de toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Algumas pessoas também traduzem dessa forma. Então, em outras palavras, todas as partes das escrituras que são inspiradas, elas também são úteis. Mas as partes não inspiradas, elas não são úteis. Então, essa outra tradução, que diz que toda a escritura inspirada por Deus é útil, abre precedente para que aqueles que dizem que existem partes das escrituras que não são úteis. Então, essa tradução indicaria que apenas parte da Bíblia ela é inspirada. E cai, sim, num grande erro, dizer que apenas parte dela é inspirada. Então, apesar dessa tradução em termos exegéticos ser possível, mas ela não é necessária. Observemos o seguinte: na verdade, ambas traduções elas podem afirmar essa precisão. Afinal, as duas traduções elas precisam acrescentar e, pois o verbo ser não aparece no original. Então nós percebemos isso. A questão reduz-se à necessidade de acrescentar o verbo ser uma ou duas vezes. Então ficaria assim: toda escritura inspirada por Deus é útil, ou toda escritura é inspirada por Deus e é útil. Observe isso: toda escritura é inspirada por Deus e é útil. Ou seja, a preferência recai sobre a segunda opção. Então, toda
Escritura é inspirada por Deus e é útil. Seria melhor a tradução desta forma, ok? Então, por quê? Creio que por 3 motivos. Primeiro, acrescentar o e 2 vezes, os 2 adjetivos, tanto inspirado e útil, são entendidos da mesma maneira, sendo adjetivos predicativos, o que seria, assim, mais natural dentro dessa construção sintática. O segundo, o conectivo, mesmo que possa ser traduzido por também, ele é mais frequentemente traduzido por e, né? Então ficaria melhor e é útil, então ficaria melhor desta forma. E em terceiro lugar, uma construção similar aparece lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 4, em que os 2 adjetivos, eles são claramente predicativos. Então, logo, a tradução preferencial deixa muito claro que toda a Bíblia Sagrada é útil. Eu achei interessante nós trazermos estes termos, porque fica mais claro aí essa discussão. Existe muita discussão na internet de que essa tradução não é a melhor tradução, então eu trouxe aqui um pouquinho do que os teólogos discutem dentro destas discussões do que se refere ao melhor uso deste adjetivo na sua forma predicativa, ok? Então, uma segunda coisa que devemos destacar nesse texto tão importante é que a Bíblia toda é inspirada por Deus, ou seja, toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu quero bater nessa tecla porque é muito importante nós entendermos isso, ou seja, isso sim deixa claro a inspiração divina da Bíblia. A forma do verbo que está aqui, ela está no passivo, ou seja, implicando que a Escritura é o resultado do sopro de inspiração divina. Olha como é interessante. Ou seja, estando o verbo na forma passiva, significa que está sofrendo a ação, ou seja, está, de fato, sendo resultado do sopro de uma inspiração. Olha como é interessante. Então, contudo, se a forma fosse ativa, então significaria que a Bíblia apenas fala sobre Deus, ou seja, ela nos inspira, né? Ficaria desta forma, apesar disso ser verdade, mas esta não é a conotação aqui do texto sagrado. Então, isso é claro, é uma verdade, mas não é o que Paulo está simplesmente nos ensinando aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Então, uma tradução melhor para essa palavra, para esse verbo inspirado, poderia ser ficar expirado, ou seja, soprado por Deus. A palavra aqui era usada em nossa língua por inspirado, pois possui a ideia de colocar o ar para dentro. Então essa é a conotação na língua portuguesa. Mas o versículo diz que Deus ele soprou, ou seja, pôs para fora. Então, nesse caso, a própria Escritura. Então isso mostra que os autores humanos escreveram um texto, mas a Bíblia teve início com uma ação de Deus. Escute isso. A Bíblia teve início com uma ação de Deus que a inspirou. Então, este seria o melhor entendimento no que se refere à exegese desse texto, ok? Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que toda a Escritura, a Bíblia toda, ela é inspirada e útil. Segundo, a Bíblia toda é inspirada por Deus. E terceiro, a Bíblia toda ela é útil. Então, estou esmiuçando bem este versículo para ficar clara a mensagem do apóstolo Paulo no que se refere a esta doutrina que é tão importante para nós. Então, a Bíblia toda é útil, ou seja, isso expressa o propósito da inspiração. Ela serve para ensinar, para repreender, para corrigir e educar. Olha como é interessante, educar na justiça, para que o cristão possa ser preparado, capacitado ou aperfeiçoado e totalmente aparelhado em todas as áreas da sua vida, que é um aspecto mais devocional. Então, a Bíblia não deve ser colocada em um museu para ser admirada, mas sim aplicada em nossa vida. Em resumo, reunindo aqui as 3 ideias de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, conclui-se que esse versículo ensina que a Bíblia em sua totalidade, escute isso, reunir essas 3 ideias, que toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino, reunindo essas ideias que nós construímos, nos apresenta que a Bíblia, ela em sua totalidade, ela veio de Deus, ou seja, para nos mostrar como devemos viver. Esse é o entendimento das Sagradas Escrituras. Então, eu gastei um pouco mais de tempo, alguns minutos a mais neste versículo, porque ele é um texto áureo da doutrina bíblica da inspiração, ok? Então vamos aqui para o segundo texto, rapidamente. Trouxe aqui, acompanhe o nosso slide. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Pois jamais a profecia teve origem, escute isso, na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos, observe esse verbo,
impelidos pelo Espírito Santo. Aqui no texto original está Ugar, telema, anthropos, fero, profeteia, pote, alá, hipó, pneuma, hagios, fero, lalel, apó, theos, anthropos. Né? Aqui a nossa versão é a NVI e a tradução literal ficaria mais ou menos assim. Não, pois, por vontade de ser humano foi trazida a profecia em tempo algum, mas por Espírito Santo, movidos falaram da parte de Deus homens. Olha como é interessante. Então, esse versículo aqui, pode acompanhar no nosso slide, afirma, tanto quanto qualquer outro, como Deus usou os autores humanos para produzir a Bíblia Sagrada. Então, o Espírito Santo, como diz aqui o texto, moveu-os para a ação. O uso do mesmo verbo está lá em Atos, capítulo 27, verso de número 15. Eu quero ler aqui rapidamente para os queridos, para nós entendermos o uso deste verbo aqui, como ele traz uma força maior quando nós entendemos ele e as suas ocorrências em outros textos. Atos, capítulo de número 27, verso de número 15. A palavra de Deus diz assim: o navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Olha como é interessante. Nos fomos deixando levar. Escute isso. O mesmo verbo que está aqui, em Atos 27, verso de número 15, ele também aparece em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Então, o que nós entendemos aqui nesse texto? Tanto de Atos, capítulo 27, verso de número 15, e também 1 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Vamos entender o contexto. Pouco antes de um navio que levava Paulo a Roma ter naufragado perto da ilha de Malta, ele enfrentou uma grande tempestade. Mesmo sendo experientes, os marinheiros eles não conseguiram guiá-lo. Por isso, acabaram deixando que o navio fosse para onde o vento levasse. Da mesma maneira que o navio foi levado, direcionado ou carregado pelo vento. Escute isso, Deus ele direcionou e orientou os autores humanos que usou para produzir os livros da Bíblia. Da mesma forma. Então, embora o vento fosse a força que impulsionava o navio, os marinheiros não estavam dormindo e também não estavam inativos neste navio. De modo similar, o Espírito Santo é a força motriz. Escute isso. É a força que direciona os autores bíblicos, os quais, mesmo assim, desempenharam papéis ativos no registro das Sagradas Escrituras. Então, olha como o termo o verbo que está usado aqui em Atos, capítulo 27, verso 15, é importante. Foram deixados se levar pela força do vento. Então, os autores bíblicos, eles não perdem as suas características no momento em que registram aquilo que o Espírito Santo os supervisiona para que escrevessem. Não, pelo contrário, eles estão ativos nesse processo, apesar de serem conduzidos e se deixarem levar pela força do Espírito Santo. Pois bem, outra coisa importante que nós aprendemos nesse versículo bíblico é que a vontade dos autores humanos não direcionou a produção desse texto da Bíblia, dos textos da Bíblia Sagrada. Então, o verbo mover aqui, ele tem a ideia de motivar. Essa é a intenção do que é usado neste versículo. Portanto, a profecia não surgiu, escute isso, por vontade humana, surgiu pelo Espírito. Não pela vontade do homem, surgiu basicamente porque o Espírito assim o quis que surgisse. Então, essa declaração testifica de maneira importante a questão da inerrância da Bíblia Sagrada, que é o que nós iremos discutir na lição de número 13. Então, a vontade do homem, inclusive sua própria vontade de cometer erros, não gerou as Escrituras, mas foi o Espírito Santo que não pode errar quem nos trouxe as Escrituras Sagradas. Então, os autores, obviamente, estiveram ativos durante a sua redação, mas o que escreveram foi direcionado não por sua própria vontade e com possibilidade de erro, mas pelo próprio Espírito Santo, que é verdadeiro e que é infalível. Olha que maravilha. Então, em resumo, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, diz que Deus usou homens e deixou para nós uma Bíblia totalmente fidedigna. É isso que nós entendemos a partir do texto de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. E para encerrar aqui o primeiro tópico, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13, diz o seguinte, na versão NVI: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são
espirituais. Olha como é maravilhoso. Então, o texto aqui em grego fica assim: Hos kai lalel oen didactos antrofinos, antropinos ou antrofinos, Sofia, logos, ala, el didactos, pneuma, pneumáticos, sucrino. Então, ficaria mais ou menos assim o texto no original grego, ok? Então, a tradução interlinear ficaria: as quais também falamos, não em ensinadas humana, de sabedoria palavras, mas em ensinadas de espírito, com espirituais, coisas espirituais, conferindo. Assim seria a tradução literal desse texto sagrado escrito pelo apóstolo Paulo. Então, nessa passagem, Paulo aqui ele ressalta que a revelação divina chegou até nós por intermédio de palavras. Ou seja, isso sim contraria a argumentação de alguns que dizem que a inspiração relata somente os pensamentos que Deus gostaria que conhecêssemos, mas não as palavras com que esses pensamentos foram expressos. Então, estão totalmente equivocados esses que pensam desta forma. Então, apoiar essa visão não implica que a pessoa deve continuar defendendo a inerrância do texto, pois é possível ter pensamentos de Deus, porém demonstrados por palavras erradas do homem. Então, em resumo, 1 Coríntios capítulo 2, verso 13, esse versículo ensina que as palavras usadas, escute isso, até mesmo as palavras usadas na Bíblia, elas foram inspiradas por Deus, ok? São os 3 textos aqui que eu trouxe para vocês, que acho são os textos mais importantes para a compreensão da doutrina bíblica da inspiração. Continuando aqui o primeiro tópico, eu trouxe aqui uma definição de inspiração do Dr. Charles Ryrie. Ele diz o seguinte, uma definição simples: Deus orientou homens para que escrevessem sua mensagem na Bíblia. Uma definição mais complexa: Deus supervisionou os autores humanos da Bíblia para que compusessem e registrassem, sem erros, sua mensagem à humanidade, utilizando as palavras de seus escritos originais. Então, creio eu que seja uma das definições mais completas no que se refere à definição da doutrina bíblica da inspiração. Então, eu escolhi aqui o Dr. Charles Ryrie, que é uma autoridade neste assunto aqui, que é tão importante para nós cristãos, ok? Vamos observar algumas coisas aqui nessa definição. Primeiro, o verbo aqui supervisionar. Eu até sublinhei aqui, como está no slide, o verbo supervisionar. Ele indica os diversos tipos de relacionamento que Deus tinha com os autores e a variedade de material. Sua supervisão algumas vezes foi bastante direta, outras vezes sim foi menos direta, mas sempre incluiu a preservação dos autores para que escrevessem com uma total precisão. O segundo verbo aqui é o compor. O verbo compor, ele demonstra que os autores não foram instrumentos passivos para quem ele ditou o material, mas sim escritores ativos na produção deste material. Eu coloquei aqui, eu sublinhei, sem erros, expressa a alegação da própria Bíblia de que é a verdade. João 17:17, nós sabemos que texto é esse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, ela não contém erros. Escute bem isso. A palavra de Deus, ela é sem erros. Isso faz parte da doutrina bíblica da inspiração. E o quarto aqui pensamento a respeito desta definição, Dr. Charles Ryrie, é que a inspiração é um predicado exclusivo. Deixe bem claro isso em sala de aula com os seus alunos. A inspiração é um predicado exclusivo dos escritos originais, não de cópias ou de traduções, por mais precisas que elas sejam. Então, esta doutrina bíblica, nós estamos falando em relação aos manuscritos originais, os autógrafos, os pergaminhos. É aquilo que, por exemplo, onde Moisés reduziu a termo o Pentateuco, onde Paulo escreveu as suas epístolas, onde Pedro escreveu as suas epístolas, enfim, ali os manuscritos originais são tidos como inspirados. Deus a inspirou, os homens a escreveram e nós a possuímos. Então, essa é uma verdade a respeito da inspiração divina da Bíblia Sagrada, ok? Então, trouxe outra definição aqui de Meyer Pearman, o escritor aqui cristão judeu. Ele escreveu uma teologia sistemática, conhecendo as doutrinas bíblicas, na página 23, e ele diz o seguinte: Deus nada fez a não ser pelo homem. O homem nada fez a não ser por Deus. É Deus quem fala no homem, é Deus quem fala pelo homem, é Deus quem fala como homem.
é Deus quem fala a favor do homem. O fato de haver cooperação divina e humana na produção de uma mensagem inspirada é bastante conhecido, mas como se processa esta cooperação é mais difícil de explicar. Se o entrosamento de mente e corpo já é um mistério demasiado grande, mesmo para um homem mais sábio, quanto mais não é o entrosamento do Espírito de Deus e o Espírito do homem. Então, apesar de ser uma verdade bíblica que nós devemos crer, professar e ensinar, não é tão simples de entender, mas é importante nós entendermos como verdade absoluta daquilo que a própria palavra de Deus testifica de si mesmo. Louvado seja Deus por isso. Pois bem, dando continuidade com tudo aquilo que nós estamos aprendendo, eu trouxe aqui 4 conceitos fundamentais que descrevem de forma clara e breve a posição dos ortodoxos em relação à palavra de Deus. Então, primeiro, o conceito verbal, que significa que cada palavra de cada versículo é inspirado. Não esqueça disso. Qual é a doutrina ortodoxa da inspiração? Primeiro, o conceito verbal, que significa que cada palavra de cada versículo é inspirado por Deus. Segundo, o conceito da autoridade, que significa que ela está baseada e carrega todo o peso do próprio Deus. Então não existe um livro mais inspirado e menos inspirado do que outro. Terceiro, letra C, o conceito da inerrância, que significa que ela é sem falhas, perfeita e livre de qualquer erro. Nós iremos discutir mais a inerrância na próxima lição. Quarto, letra D, o conceito da infalibilidade, que significa que ela é totalmente confiável, completamente fidedigna e absolutamente segura. Na verdade, as próprias escrituras afirmam ser inspiradas no todo, em partes e em cada palavra e em cada letra. Então, observe comigo, inspiração do todo, Mateus 5,17, inspiração das partes, João capítulo 12, inspiração das palavras, Mateus capítulo 4, verso 4, e inspiração de cada letra, Mateus 5, 18. Então, nós não iremos ler aqui para ganhar tempo, mas o querido professor tem a liberdade de ler juntamente com os seus alunos em sala de aula, ok? Dando continuidade, eu trouxe aqui 10 conclusões básicas sobre a inspiração verbal e plenária. Muito importante isso. Primeiro, a inspiração verbal e plenária não ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente importantes, não confunda isso, mas somente que são igualmente inspirados. Por exemplo, Juízes 3,16 pode não ser tão importante quanto João 3,16, mas os dois versículos foram inspirados por Deus. Aqui a discussão não é qual é o texto mais importante, se todos os textos têm o mesmo pé de igualdade no que se refere à importância. Não, a discussão doutrinária não é essa, mas se refere que aquele texto, mesmo que seja menos importante do que o outro que é mais conhecido, mais lido, mais pregado, mais entendido, ele não é mais inspirado ou menos inspirado. Pelo contrário, pode ser mais importante, mas inspiração é outra coisa. Inspiração é que os dois textos, apesar das suas disparidades no que se refere à importância, todos os dois são tão inspirados quanto os demais na Bíblia Sagrada, ok? Então não existe a diferença aí de um texto ser mais inspirado e menos inspirado em relação a outros. Segundo, a inspiração verbal e plenária não garante a inspiração de qualquer tradição bíblica moderna ou antiga, mas refere-se apenas às línguas originais, o hebraico e o grego. Então, nós sabemos que a Bíblia foi registrada no Antigo Testamento em hebraico, também no dialeto aramaico, e no Novo Testamento no grego. Então nós estamos falando aqui não no latim, não estamos falando aqui nas versões em inglês, nas versões também no britânico, no inglês antigo, arcaico. Nós estamos falando nessas línguas da época medieval, da época também da modernidade, por exemplo. Não, nós estamos falando aqui dos autógrafos originais. Então, terceira conclusão, a inspiração verbal e plenária não permite qualquer ensino falso, mas permite o registro da mentira de alguém. Por exemplo, Satanás ele distorce a verdade e mente para Eva. Lá em Gênesis 3:4 nós percebemos isso. Então, dessa forma, nós temos um registro exato das palavras do diabo. Ao ler a Bíblia, deve-se ter o cuidado para distinguir o que Deus registra e o que ele sanciona. Dessa forma, mentira, assassinato, adultério e poligamia são encontrados na palavra de Deus, mas nunca foram aprovados pelo Deus da palavra. Então, o fato de existir esses registros
que no primeiro momento são tidos como pecaminosos, a mentira, a lascívia, o orgulho, a poligamia, o adultério, o assassinato. Isso não significa que isso é sancionado por Deus, ou seja, é aceito. Pelo contrário, é registrado para fins didáticos, ou seja, a palavra de Deus nos ensinando o caminho daqueles que tomam essas veredas. Então, nós não devemos pensar que pelo fato desses registros serem inspirados, eles são tidos como aceitáveis por Deus. Pelo contrário, eles são inaceitáveis e o seu registro é para nos provar que continuam sendo, ok? Então, quarta conclusão, temos aqui, muito importante, a inspiração verbal e plenária não permite qualquer tipo de erro histórico, científico ou profético. Ela admite que a Bíblia não é um manual científico, todavia aceita que toda afirmação científica nas Escrituras é absolutamente verdadeira. Então olha como é interessante. Então a palavra de Deus, tudo aquilo que ela registra é sim absolutamente verdadeiro. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês no que se refere ao ciclo da água. Olha como é interessante. Segundo as Escrituras, a água evapora dos oceanos ou de outras fontes e cai no solo em forma de chuva, neve ou granizo, alimentando os rios e as nascentes. Isso foi descoberto até pouco tempo atrás, algumas centenas de anos atrás. Então, mas a Bíblia Sagrada já registrava as coisas dessa forma. Então, os cientistas apenas atestaram aquilo que a palavra de Deus já tinha como verdade. Lá em Jó, capítulo 36, verso 27, Eclesiastes 1:7 e também Eclesiastes 11:3 registram o ciclo da água desta forma. Então, uma verdade científica apresentada na Bíblia, e isso já foi apenas corroborado, ratificado pela própria ciência. E nós já sabíamos que era verdade de acordo com a palavra de Deus. Pois bem, outra verdade científica que é importante nós entendermos é no que se refere à Terra ser esférica. O registro de Isaías, 700 anos antes de Cristo, lá em Isaías capítulo 40, verso de número 22, já se referia ao nosso planeta Terra como sendo um globo. Um fato que só foi comprovado lá em 1522 pelo navegador Fernão de Magalhães, que foi o primeiro a completar de barco uma volta ao redor da Terra. Então, quando ele comprovou isso, quando ele teve a certeza, a Bíblia, 700 anos antes de Cristo, ali com o registro de Isaías, já falava que ela era esférica. Então, é uma verdade científica que a palavra de Deus já trouxe como verdade absoluta. Então, outra verdade da Terra é no que se refere a ela ser suspensa sobre o nada. Lá em Jó, capítulo 26, verso 7, já informava que Deus também, ele mantém a Terra suspensa sobre o nada, contrariando aí o pensamento de muitos povos que imaginavam que nosso planeta estava apoiado nos ombros de um gigante ou sobre um grande animal. Essa crença ela só foi contestada lá em 1650. Então, a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível, fidedigna, ela contém também verdades científicas. Louvado seja Deus. A quinta conclusão que nós chegamos a respeito da inspiração verbal e plenária da Bíblia. A inspiração verbal e plenária não proíbe a pesquisa pessoal. Nós sabemos disso. Lucas, capítulo 1, verso 1 e 3, fala de Lucas reunindo aí fatos históricos, né? Ele como historiador e também teólogo, de acordo com a perspectiva pentecostal, nós entendemos assim. Lucas ele registrou, perguntou, foi atrás de fatos, de documentos, para trazer em si um livro de 2 volumes, Lucas e Atos, o livro que leva o seu próprio nome, o Evangelho, e o registro dos primeiros atos dos apóstolos. Então, nós entendemos assim, o conjunto e conglomerado de narrativas feito por Lucas é tão inspirado quanto o livro de Apocalipse, por João, que na ilha de Patmos teve aquela visão esplendorosa dos céus de glória. Não há diferença, ok? Da mesma forma, quando teve o trabalho ali, de uma forma onde o ser humano apareceu mais na sua pesquisa ativa, também houve o trabalho da inspiração divina, tanto com João, como Lucas, como Paulo, como Moisés, como os diversos autores na Bíblia Sagrada. Então é uma verdade que nós devemos entender. Não existe um livro menos inspirado e mais inspirado do que outro. Sexta conclusão. A inspiração verbal e plenária não nega o uso de fontes extras bíblicas, ou seja, segue aqui alguns exemplos. Por exemplo, primeiro, em pelo menos 2 ocasiões, Paulo cita autores pagãos. Segundo, Judas cita um livro antigo, hebraico, que não estava incluso na Bíblia. Ele cita lá em Judas, capítulo 1, verso 1, 14 e também o verso 15, ok? E Paulo cita
autores pagãos, lá em Atos capítulo 17, verso 28 e Tito capítulo 1, verso 12. Então, o fato de citar livros ou até mesmo autores pagãos não significa que aquele trecho, aquele livro, ele não é inspirado. Pelo contrário, não dá guarida, por exemplo, ao livro pagão, ao autor pagão, mas apenas cita como um fato histórico. Mas isso não significa que aquele livro, aquele autor deveria ser canonizado ou colocado na Bíblia Sagrada. Essa não é a discussão, mas é apenas atestando que mesmo que essas passagens contenham citações de autores ou livros que não seja de uso ou entendimento comum de nós cristãos, de acordo com aquilo que nós conhecemos nos 66 livros, não significa que aquela passagem não seja inspirada, ok? Esse é o entendimento daquilo que nós concebemos como verdade. Sétima conclusão. A inspiração verbal e plenária não dominou a personalidade do autor humano. Os escritores da Bíblia não experimentaram transes como acontece com alguns médiuns durante uma sessão, mas pelo contrário, sempre mantiveram suas faculdades físicas, mentais e emocionais. Então, várias passagens confirmam isso. Então, eu trouxe aqui um exemplo daquilo que é tido no Espiritismo, na mediunidade, onde a pessoa, ela, conforme está a foto aqui, recebe um transe, começa a escrever, reduzir a termo, não. Ali as pessoas eles estiveram em pleno funcionamento das suas capacidades físicas, mentais e emocionais. Nós cremos isso como verdade dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Vamos aqui. Oitava conclusão. A inspiração verbal e plenária não exclui o uso da linguagem pictórica e simbólica. Isso quer dizer que o Espírito Santo não exige que aceitemos cada palavra da Bíblia de forma legalista e insensível. Por exemplo, não se deve imaginar que Deus tenha penas como um pássaro ao se referir ao Salmo 91, verso 4. Nesse caso, a ideia é simplesmente que o cristão perseguido pode fugir em direção ao seu Pai Celestial em busca de proteção e calor. Então, penas aqui, como uma linguagem pictórica, tem a ver com proteção, com calor de um Pai que nos proporciona isso, ok? Então, nós sabemos disso que a palavra de Deus ela é composta por vários gêneros literários, por várias figuras de linguagem. O autor usa aqui, no subtópico, essas verdades. Ele fala aqui, por exemplo, que existem a narrativa, poesia, provérbios, tudo isso são gêneros literários que não usurpou a identidade dos autores originais que registraram de acordo com o seu contexto, de acordo com o seu momento de escrita. Então isso preserva, a inspiração preserva a peculiaridade de cada autor, levando em consideração aí as figuras de linguagem, como enigmas, alegorias, hipérboles, metáforas, símiles, vocabulário, por exemplo, simples, um vocabulário mais rebuscado. Nós temos aí no livro de Lucas, um grego mais fino, e também os escritos de Pedro, como um grego mais vulgar. Então é assim que nós entendemos a palavra de Deus, com esse conglomerado de gêneros literários, sem perder a identidade daquele que escreveu, mas tendo como verdade que todos foram inspirados pelo próprio Deus. Louvado seja Deus por isso, que preservou essas verdades por mais de 40 autores em um espaço de mais de 1.600 anos. Continuando, nona conclusão. A inspiração verbal e plenária não significa uniformidade em todos os detalhes dados para descrever o mesmo acontecimento. Veja, por exemplo, um exemplo ali do Antigo Testamento. O perverso reinado do rei Manassés, ele é vividamente descrito em 2 capítulos distintos. Primeiro, em 2 Reis, capítulo 21, verso 1 ao verso 18, e o segundo registro em 2 Crônicas, capítulo 33, verso 1 até o verso de número 20. Lá em 2 Reis, nós lemos somente a respeito de seus atos pecaminosos. Mas, em 2 Crônicas, podemos ler a respeito de suas orações por perdão e subsequente salvação. Então, a razão de Deus permitir tais registros, por exemplo, no autor de 2 Reis, que descrevesse apenas o reino a partir de uma perspectiva terrena, ainda que o Senhor tenha inspirado a pena deste autor, ele guiou também a pena do autor de 2 Crônicas, da mesma forma que guiou quem escreveu 2 Reis, para registrar o reinado de Manassés dentro de uma perspectiva celestial. Então Deus é tão poderoso que ele registra o mesmo fato dentro de 2 perspectivas, uma terrena, 2 Reis, e uma celestial, 2 Crônicas. Olha como Deus é poderoso. Então somente Deus, é claro, que conhece o verdadeiro arrependimento quando o vê saindo do coração humano. Somente Deus consegue enxergar esses 2 planos, tanto o terreno
como o espiritual. Louvado seja Deus por isso. Continuando aqui a nona conclusão, por exemplo, o outro exemplo aqui do Novo Testamento, existem 4 relatos diferentes sobre a inscrição na cruz do Calvário. Lá em Mateus diz, este é Jesus, o rei dos judeus. Marcos diz, o rei dos judeus. Lucas diz, este é o rei dos judeus. João diz, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E aí, qual dos 4 relatos são verdades? Os 4, né? A verdade é essa. Então, provavelmente, o título inteiro deveria ser, este é Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Então, um completou o outro. Não que um seja mais verdade ou menos verdade do que o outro. Eles estão olhando sob pontos de vista diferentes, mas registrando a mesma verdade. Então, eles se complementam. A palavra de Deus não se contradiz. Tudo é entendido à luz do seu contexto, de quem escreveu, quando escreveu e por que escreveu. Isso faz com que nós possamos transpor essas aparentes contradições, ok? Vamos lá. 10ª conclusão. A inspiração verbal e plenária garante-nos que Deus incluiu todas as coisas necessárias que Ele queria que soubéssemos e excluiu as demais. Então, é uma verdade que nós devemos conceber. Tem coisas que não pertencem ou cabe a nós entendermos neste plano, apenas no plano celestial. Aquilo que Deus quer que nós saibamos foi registrado como o foi. Aquilo que Deus não quer, o que passa disso é mistério e temos a eternidade para entender essas verdades. Pois bem, para encerrarmos aqui nossos últimos slides, eu trouxe para vocês 6 grandes visões que estão erradas a respeito da inspiração divina da Bíblia Sagrada. Então, trouxe aqui para ficar e para solidificar de uma forma mais vívida em nosso coração essa doutrina que é tão importante, a doutrina da inspiração bíblica. Então, preste bastante atenção. Primeira teoria, está aqui no nosso slide, a teoria natural. Ela afirma que Deus selecionou certos indivíduos dotados que nasceram com percepções excepcionais para a Bíblia. Dessa forma, um Isaías ou um Moisés teria recebido a mesma ajuda divina extra que um Shakespeare, por exemplo, ou um Milton teria recebido. Essa teoria é totalmente refutada pelo próprio apóstolo Pedro, lá em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 e verso 21, que diz que foram impelidos, movidos pelo Espírito Santo. Apesar de Moisés, apesar de Amós, apesar de Paulo, apesar de vários profetas, apesar de vários apóstolos do Novo Testamento, não são eles o centro da história, mas é o próprio Espírito Santo que inspirou cada um dos autores, desde reis, desde grandes estadistas, até mesmo a simples agricultores e boiadeiros. O ponto da história não são os homens, mas é o próprio Deus. Louvado seja Deus por isso. A teoria natural, ela não vinga, ela não continua dentro da sua particularidade para afirmar que é uma verdade, ok? A segunda teoria é a teoria mística. Ela aperfeiçoa a teoria natural, defendendo que Deus simplesmente aumentou os poderes normais dos escritores da Bíblia. Esta visão, todavia, também é rejeitada por Pedro, lá em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 1, 20 e 21. É uma verdade que também nós devemos entender. Ele não aumentou, não que Moisés saiu da sua potencialidade humana dentro daquilo que ele poderia fazer. Ele era letrado dentro das ciências do Egito, era um príncipe, mas não que Deus tenha acrescentado ou aumentado algo nele para que ele viesse, de uma certa forma, a escrever de uma forma sobrenatural. Pelo contrário, isso tudo foi o mover do Espírito Santo na história, que supervisionou que, por exemplo, no caso de Moisés, escrevesse cada palavra, cada letra e cada vírgula desse processo, ok? Outra teoria é a teoria do conteúdo ou conceito, ou seja, aqui somos chamados a crer que somente a ideia principal de um parágrafo ou capítulo é inspirada. Colocada de outra forma, Deus deu uma série de declarações importantes para o escritor da Bíblia e, então, deu-lhe instruções para que as detalhasse com suas próprias palavras. Davi, Jesus, todavia, falam contra essa visão. Ou seja, eles creem que Deus, por exemplo, fale sobre amor, e João descreveu sobre amor. Por exemplo, fale sobre santidade, e Paulo falou sobre santidade com suas palavras. Pelo contrário, cada palavra, cada letra foi inspirada por Deus. Então, é uma verdade que nós entendemos. Outra teoria é a da visão parcial. Esta afirma que somente certas partes da Bíblia são inspiradas. Paulo denuncia essa teoria parcial lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Ele fala, toda a Escritura. Então, aqui fica bem simples, nós entendemos essa verdade, ok? Continuando, a teoria da regra, somente o que é espiritual. Ela afirma que a Bíblia pode ser considerada
como nossa infalível regra de fé e prática em todos os assuntos da esfera religiosa, ética e espiritual, mas não em outros, como as declarações históricas e científicas encontradas na palavra de Deus. A falácia dessa teoria é que qualquer livro ou homem cujas declarações científicas ou históricas estejam abertas ao questionamento certamente não pode ser confiável em questões morais e pronunciamentos espirituais. Esta teoria é profundamente refutada pelo próprio Jesus lá em João capítulo 3, verso de número 12. Então, considere, por exemplo, eis um pastor grandemente amado por sua congregação. Como esse homem de Deus se sentiria se apenas suas declarações morais e espirituais feitas no púlpito fossem aceitas por seus membros? Como esse pastor reagiria quando seus membros sorrissem e subestimassem qualquer declaração científica ou histórica que ele pudesse fazer? Não iam acreditar na palavra desse pastor. Ou o que ele fala é verdade ou não é verdade. Não existe meias verdades. Ou é verdade ou não é verdade. A mesma verdade com que a Bíblia traz aspectos morais, espirituais, também o traz de forma científica e histórica. De igual modo são verdades. Acreditemos nessas verdades porque todas são inspiradas por Deus. E por último, a teoria mecânica, que é a teoria mecânica. Esta diz que Deus fria e mecanicamente ditou a Bíblia para seus escritores, como um gerente em um escritório ditaria uma carta pessoal para sua secretária. Pelo contrário, a Bíblia é a história do amor divino e Deus pode ser qualquer coisa menos mecânico ou frio com ela. O Espírito Santo, então, nunca transgrediu os limites do vocabulário do escritor. Assim, o letrado Paulo usa muitas palavras sofisticadas, enquanto o menos educado João emprega palavras mais simples. Mas ambos os escritos são igualmente inspirados por Deus. Louvado seja Deus por isso. Eu trouxe aqui para encerrarmos uma frase de Charles Hodge. Ele diz o seguinte: os escritores sagrados não eram máquinas, suas consciências não foram suspensas, nem suas faculdades mentais foram suplantadas. Os homens santos falavam conforme eram movidos pelo Espírito Santo. Foram homens, não máquinas, não instrumentos inconscientes, mas mentes vivas, pensantes e dispostas que o Espírito usou como seus órgãos. Os escritores sagrados imprimiram suas peculiaridades em suas várias produções como se não fossem os objetos de influência extraordinária. Louvado seja Deus por isso. Creiamos na palavra de Deus. Ela é inspirada, inerrante, infalível palavra do nosso Deus, aquele a quem servimos e devotamos toda a nossa adoração. Até a próxima lição. Deus te abençoe grandemente.